mandem para todo lado e vamos começar aqui esta conversa interessante com o Dionísio. Dionísio, tudo bem? Olá, Como tudo bem? estamos? Opa, estamos bem, estamos bem. Como é que, que esta entrevista aqui seja feita? Olha, que o meu crioulo não é muito bom. Posso-te fazer as questões em português? Sim, sim, sem problema. Como é que tu queres levar a entrevista? Queres falar em crioulo? Queres em Não, o português? português também é a nossa língua, Eu né? acho que sim, assim para todo o mundo, não só a população guinense, possa te conhecer um pouco mais, possa saber aqui um pouco mais da tua história, do que é que tu fazes e tudo mais. Pode ser? Sim, pode ser, pode ser. Então, um dos 100, 100 jovens mais influentes da África. Vamos começar aqui a falar aqui sobre este prémio maravilhoso. Como é que recebeste este prémio? Como é que foste nomeado para esta categoria? Bom, primeiro primeiro eu agradeço, né, por estar nesse espaço Obrigado, eu. de partilha, espaço de informação e educação, e ver que há muito tempo que acompanho o teu trabalho, parabéns Obrigado. pelo trabalho, né? Eh, eu eu fui informado pela organização de que eles selecionaram cerca de 4 mil jovens a nível de toda a África. Eles fazem um trabalho de monitoramento, Uhum. trabalho da juventude em diversas áreas, e eles fizeram seleção e, por razões que eles elencaram, eu fui escolhido, né, para fazer parte da lista. E para receberes este prémio. Como é que ficaste quando disseram que tu ganhaste este prémio de destaque como um dos 100 jovens? Já viste, são tantos e tu te destacaste neste prémio. Como é que tu ficaste quando recebeste esta notícia que tu foste premiado? Bom, foi com muito peso e ao mesmo tempo alegria. Ao Ok. mesmo tempo que eu sei que esse prêmio tem muito a ver com a dinâmica da juventude guineense. Ok. A juventude guineense tem feito um esforço, tem feito um trabalho enorme. Então, esse prêmio não é só para mim. Tem a ver com o trabalho que a Paloma faz, tem um trabalho a ver com o trabalho que o Edson, Pogba, vários jovens guineenses têm feito na Guiné-Bissau, a nível de redes sociais, nas aldeias, em diferentes regiões da Guiné-Bissau. Então, eu senti mais responsáveis, porque foi um incentivo de continuar o trabalho de incentivar os jovens, o Jovens. trabalho de ajudar os jovens a realizarem seus sonhos. Porque, no fim ao cabo, ser influente não é ser famoso, mas é ajudar a Verdade. atingir os objetivos. É verdade. Yeah. É verdade. E que é o Dionísio? Dionísio, fala-nos aqui um bocadinho mais sobre ti. Quem és? De onde é que vieste? Onde é que nasceste? Queremos assim saber quem és tu, assim, para podermos conhecer que é este jovem tão talentoso que temos aqui à nossa frente. Olha, eu sou Dionísio Durino Pereira, nasci num país marcado pelas promessas não cumpridas. Cresci rodeado de gentes com muita dignidade, né? Gentes fortes. Refiro-me, nesse caso, aos arquipélagos dos Bijagós. Okay. És Então, das ilhas? És das ilhas? sou das ilhas. Ok. Então, e eu tive infância como qualquer criança que nasceu no interior da Guiné-Bissau. E eu diria que o momento marcante da minha vida foi quando eu descobri o pensamento de Amílcar Cabral. Aí mudou toda a minha visão sobre a política, a justiça social, a juventude. Eu passei a compreender que eu não nasci apenas num território, mas eu sou herdeiro de uma história pesada, no qual eu tenho a missão de cada dia trabalhar para merecer essa herança. Ok.
quando é que tu decides entrar para a política? O que é que te chama a atenção e tu dizes, olha, eu quero entrar para a política, eu quero tentar aqui mudar alguma coisa, eu quero tentar fazer aqui alguma coisa de novo? Por ter, por ter, por ter nascido nas ilhas, né, interior da Guiné-Bissau, o meu pai já fazia política, mas sempre debati com o meu pai em casa sobre situações sociais que se vivia na altura nas ilhas. E eu não concordava com várias situações que se vivia. E foi nessa senda, com espírito de inconformismo e com muita vontade de mudar a realidade, foi isso que me levou muito cedo à política. Quando eu compreendi isso, eu fui logo tentar compreender o que é a política, qual é a dinâmica, o que é que se fazia ali dentro. Então, eu fui estudar a ideologia de Amílcar Cabral, estudar a ideologia do PAIGC, para compreender. Depois de vários anos de estudos, eu tive que militar, eu tive que me tornar militante do partido nesse caso, o PAIGC. Ok. E porquê o PSGC? Porquê que decidiste escolher o PSGC como um partido para te representar as tuas ideologias políticas? Porque, como eu disse, eu fui fortemente influenciado pela Mica Cabral. Mica Cabral é o fundador do PSGC e PSGC segue ideologia de Mica Cabral. Então eu não tenho mais outra opção, não tenho nenhuma opção que eu poderia seguir que não seja o PSGC. O PSGC, ok. Com que idade é que tu foste nomeado? Aliás, qual foi o teu primeiro cargo político? Qual foi o teu primeiro cargo político? Olha, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que eu entrei na administração pública como estagiário. Ok. Estagiário no Ministério de Recursos Naturais. Depois eu fui subindo, fui diretor de serviço, fui diretor-geral. Até em 2018 fui assessor do primeiro-ministro. E 2019 foi a minha primeira vez no governo. Eu fui nomeado como secretário de Estado da Juventude em 2019. E depois, também no mesmo ano, eu fui eleito como deputado. E em 2020 houve mudança de governos. Eu tive que voltar para o Parlamento. Fiquei no Parlamento até 2022. Foi quando o Parlamento foi dissolvido. Fomos às eleições de 2023. Após as eleições, eu fui nomeado como Ministro das Pescas e Economia Marítima. Okay. E como é que foi este trabalho? Porque, como nós sabemos, a pesca é uma das grandes fontes de rendimento da Guiné-Bissau. Okay? É uma área extremamente importante economicamente da Guiné-Bissau. Como é que foi encarar este desafio, diz como Ministro das Pescas, uma responsabilidade destas tão grande das tuas mãos? Como é que foi? Foi fácil? Não foi? O que é que tu encontraste de lá? Sim. Bom, eu devo dizer que eu vim de juventude partidária, né? Então, para mim foi mais ou menos mais uma etapa. Como eu disse, eu já tinha participado de um governo anteriormente, eu já estava no governo, eu já esteve no gabinete do primeiro-ministro, acompanhei toda a dinâmica de gestão do governo. Para mim, não foi difícil e nem foi complicado, porque como eu já tinha experiência, tanto de governar como governante, assim como parlamentar, e também trabalhei muito na administração pública, para mim foi muito mais fácil do que dirigir a organização da juventude partidária, por exemplo. Quais foram os maiores desafios que encontraste nos setores da pesca, no teu Ministério da Pesca? Preconceito. Preconceito contra jovens, porque infelizmente na nossa sociedade as pessoas quando olham para jovens transmitem a sensação de que jovens são imaturos, falta de experiência. E eu sempre, na verdade, o sistema tem medo da juventude, né? Porque a juventude representa a força, a criatividade. E eu sempre respondi a esses preconceitos com ideias claras, com propostas concretas e, acima de tudo, com
com, com respeito e ética, né? Porque sabemos como é que é as sociedades africanas. O Ok. que se deve evitar é conflito com os mais velhos. Nesse setor da pesca, qual foi o teu maior contributo como ministro das pescas? O que é que tu sentes que maior contribuíste neste setor para o desenvolvimento do mesmo? Eu penso que eu consegui quebrar vários paradigmas. Uma delas é a luta contra a corrupção. Okay. Acho que é um setor que tem muita corrupção? Tem muita corrupção. Tem muita corrupção. E também eu sinto que eu consegui mudar a dinâmica. Mudar a dinâmica no setor. São essas marcas que eu levo comigo. Ok. Diz-me uma coisa, por que a Guiné-Bissau não exporta diretamente o peixe que é pescado nas suas águas? É uma dúvida que eu tenho. Por que não há essa exportação diretamente dos peixes que são pescados nas nossas águas? Bom, Tem que vir outras pessoas pescarem para fazerem a sua exportação e não nós. é o seguinte, por exemplo, mercados como o da União Europeia têm suas exigências e regras, no qual o país que pretende exportar para o mercado da União Europeia tem que cumprir com determinadas regras. Hoje, em África, países como o Senegal têm acordo com a União Europeia para exportar o pescado. A Guiné-Bissau não tem, porque uma das coisas que são necessárias é laboratórios de análise clínica para garantir que o produto que entra no espaço europeu é um produto de qualidade. Bom, sabemos que até porque a Guiné-Bissau tem acordo com a União Europeia, nós sabemos que o nosso pescado é de qualidade, mas precisamos de ter essa certificação. Ok. Mais uma parte industrial, é isso? Uma parte industrial que trate aqui da validação ou verificação da qualidade da pesca, é isso? E porquê que até agora, se é um setor que gera muito dinheiro e receitas para o país, porquê que não há um investimento nesta área de realmente construirmos aqui fábricas que façam este trabalho para melhoramento da nossa economia? É mais fácil deixarmos outras pessoas fazerem ou nós realmente investirmos aqui um capital para podermos fazer e ter o controle das nossas águas? Ok, uma boa pergunta. Tem a ver com dois fatores. Uma delas é a instabilidade política governativa que se vive no país há várias décadas. E outra parte é a incompetência de vários governos que ali passaram, porque o setor de pesca é muito estratégico para a Guiné-Bissau. O país exporta cerca de 200 mil toneladas de pescado anualmente. Então, não se compreende por que isso não se contabiliza no PIB do país. Exato, por que não? Se é um setor que gera muito dinheiro, aliás, a pesca, a exportação de castanha de caju, eu acho que o banco há pouco tempo fez aqui uma análise que disse que se a Guiné-Bissau investisse muito mais no controle da sua área da pesca, não é? Conseguiria faturar mais ainda, aumentar mais os seus rendimentos. Porquê que é um lado que é quase esquecido? É aquilo que eu estava a dizer. Primeiro, é preciso organizar o setor. Sabe? Tu não conseguiste fazer isso? Quando estavas lá, não conseguiste. Infelizmente, nós não conseguimos terminar o trabalho. Esperamos que um dia possamos terminar. Não conseguimos terminar. Porque, primeiro, é preciso controlar os recursos halieuticos. O que o país não tem sido capaz de controlar. Certo? Há muitos navios que pescam, que praticam pesca ilegal nas nossas águas. Depois, nós temos um grave problema que tem a ver com incumprimento da legislação. Okay. A nossa legislação determina que qualquer empresa que obtenha licença para pescar nas nossas águas tem que descarregar o pescado no território nacional. E várias vezes isso não é cumprido. A maioria das empresas fazem descarga no Senegal. Sim, eu sei.
vê mais vantagem nisso para poderem exportar para o mercado da União Europeia. Precisávamos ou seja, fazer um cumprimento da lei, o que não é verificado. Aí que entra a corrupção, porque várias vezes há negociações entre empresários e próprios titulares de órgãos públicos para fazerem fuga, né, As leis. às leis. Ok. E na altura em que tu estavas quando eras ministro das pescas, conseguiste desmantelar algum grupo que tivesse a fazer isso? Conseguiste? Ok. Conseguimos, porque na altura quando eu entrei, havia um problema grave na Guiné de escassez do pescado. Por quê? Porque não havia oferta no mercado. Então o que é que nós fizemos? Desculpa, simplesmente nós conversamos com o empresário na altura e determinamos que, ok, não há mais margem, as empresas teriam mesmo que descarregar o pescado no território nacional. E nós não negociamos esse princípio. E na altura, eles começaram a descarregar o pescado no território e resolvemos o problema da oferta do pescado no território nacional e o problema ficou resolvido. Ok. E hoje em dia, como é que as coisas estão neste setor? Sabes alguma coisa ou não sabes de nada nesse setor? Não, infelizmente as coisas não estão bem. Eu não posso dizer que o contrário. Né? Infelizmente, voltamos à mesma prática. O país vive com escassez do pescado. Né? Por causa dessas práticas, as companhias têm descarregado o pescado no Senegal e prevalece o problema de fiscalização marítima. Continua a pesca ilegal nas nossas águas, o que é lamentável. Mas, enfim, eu penso que é uma questão que deve merecer uma reflexão a nível nacional. Precisamos controlar os nossos recursos. É algo que não está a acontecer nesse momento. Ok. Tiveste quanto tempo de mandato? Quantos anos? Pouco tempo? 4 meses, pouco tempo. 4 meses só. E naqueles 4 meses, qual foi o avanço assim muito que tu fizeste? O que é que, a nível da pesca, conseguiste aumentar os recursos? Aumentar as receitas, melhor assim dizendo, a nível das pescas, conseguiste naquela altura que tu estavas aumentar os recursos financeiros daquela área? Sim, porque primeiro, nós conseguimos resolver o problema de oferta no mercado e distribuição do pescado. Conseguimos baixar o preço do pescado mais de 50%. Porque há também esse problema na Guiné, de que o preço é alto. Nós conseguimos reduzir o preço do pescado. Nós conseguimos fazer um estudo científico para calcular as nossas reservas, porque era necessário saber qual é a quantidade do pescado que nós temos nas nossas águas territoriais. Conseguimos, né? A Guiné-Bissau tem cerca de 580 mil toneladas de reserva de recursos marinhos, né? E nesses 4 meses nós conseguimos aprovar um plano estratégico de desenvolvimento do setor das pescas e conseguimos relançar várias iniciativas que têm a ver com a pesca artesanal. O que é que na tua opinião pode ser feito atualmente? Se tu voltasses outra vez o teu mandato ou se fosse eleito outra vez ministro das pescas, quais são as novas decisões que tu tomarias no setor? Quais são os novos investimentos que tu farias no setor? Eu diria 2 prioridades. Né? Primeiro, a luta contra a corrupção no setor. É preciso estancar a corrupção no setor das pescas. Mas também é preciso investir nas infraestruturas. Nomeadamente produção de gelo, conservação do pescado e também a distribuição. O que resolvendo isso vai dar oportunidade aos jovens para poderem criar negócios no setor, porque hoje na Guiné-Bissau o país carece de infraestrutura no setor de pesca. Nós não temos porto, por exemplo, nós não temos porto de pesca. Muitos navios, para atracarem no porto, às vezes tem que ficar na fila de espera, porque é o mesmo porto. O único porto que nós temos em Bissau. É preciso construir porto de pesca, é preciso construir infraestrutura de conservação
e distribuição do pescado. do Eu pescado. diria que isso é que seria prioridade. Ok. Quando te dizem que tu tens que sair deste setor, né? Como é que tu sais? Como é que tu abandonas este setor da pesca? Como é que fica a tua moral? Como é que fica o teu estado de espírito quando tens que abandonar um trabalho que nem conseguiste continuar? Como é que ficou? Não, na verdade, o sentimento é generalizado. Ou seja, o sentimento é de que o nosso país, cada vez mais, tá, o nosso país, o futuro do nosso país cada vez fica mais distante daquilo que deveria ser. Observe, nós ganhamos uma eleição complicadíssima, nós apresentamos uma proposta clara, uma visão de desenvolvimento da Guiné-Bissau, e o povo sufragou essa visão na urna, ganhamos eleições. Então não se compreende a instabilidade que persiste na Guiné-Bissau, porque, na verdade, o que aconteceu foi que houve queda do parlamento, em consequência, o governo foi demitido. Né? Como sabem, a Constituição da Guiné-Bissau, o governo emana da Assembleia Nacional Popular. Então, infelizmente, aconteceu isso. Nós agora estamos a viver clima de instabilidade quase permanente na Guiné, o que é uma vergonha para todos nós, guineenses. Então, o sentimento é de tristeza, mas, ao mesmo tempo, o compromisso de reforçar a luta em prol do povo da Guiné-Bissau. Ok. Diz-me uma coisa, Dionísio. Tu és deputado atualmente, certo? Sou. Como é que funciona sem parlamento? Estamos todos em casa. Como Estamos é que todos em fazem os casa. trabalhos sem parlamento? O Parlamento foi dissolvido e, em seguida, foi sequestrado. Porque, como bem sabe, a nossa Constituição é um pouco parecida com a Constituição Certo. mesmo com a dissolução do Parlamento, continuam os serviços mínimos. Os órgãos internos da Assembleia funcionam. O que não é o caso agora na Guiné. Né? Então, estamos parados em casa. Deveria haver eleições em 3 meses, 90 dias. Não aconteceu. Até agora, vamos já 2 anos sem eleições. Na Guiné-Bissau, o Parlamento não funciona. Mas porquê? Porquê que este Parlamento é dissolvido? O que é que acontece aqui para a dissolução do Parlamento da Guiné-Bissau? O que aconteceu é que houve desrespeito à Constituição da República. Por exemplo, a Constituição determina que, após eleições, o Parlamento só pode ser dissolvido 1 ano depois. 1 ano depois. A mesma Constituição diz, mesmo com a dissolução do Parlamento, deve-se organizar eleições em 90 dias. Todas essas normas constitucionais Não foram utilizadas. foram desrespeitadas. Hoje o país está no impasse, com um governo já há quase 2 anos sem fiscalização, sem orçamento, sem nada. E isto pode funcionar assim? Não há nenhum meio competente que possa ver esta situação ou reavaliar esta situação? Ou não? É cada um, Deus dará, cada um sabe como é que se vira. Não temos nenhuma entidade fora que regularize isto? Não percebi. Não temos nenhuma entidade fora que seja responsável para o controlo destas normas funcionarem? Não, sabe que os países são soberanos, né? E dificilmente um país externo pode interferir nos assuntos internos. O que deve ser feito é o povo guineense lutar para resolver seus próprios problemas. Então, mas nós não temos um Supremo Tribunal, não temos um Na Guiné? Tribunal. Na Não Guiné? Sim, temos o Supremo Tribunal da Guiné, mas o que acontece é que o Supremo da Guiné não funciona há muito tempo. Recentemente fizeram eleições, mas há muito tempo que o Supremo Tribunal não funciona. Então nada funciona. Nada funciona. Pronto. Infelizmente. É o que há. Quando tu sais, não é, do Ministério das Pescas, vais para onde? O que é que tu fazes? Vais para onde? O que é que Olha, eu volto para o lugar de sempre. Eu sempre eu trabalho como professor universitário, ao mesmo tempo eu trabalho com consultoria. Okay. Graças a Deus eu tenho várias formações, isso me facilita em prestar serviço enquanto consultor internacional. É isso que eu faço.
Uma hora eu estou na universidade dando aulas, outra hora eu estou cumprindo com obrigações profissionais. Ok. Diz-me uma coisa, há uma questão que, como tu és do PGC, certo? E há aqui uma questão que ronda na minha cabeça aqui há muito tempo. As pessoas falam muito de 6 bilhões, 6 bilhões. Eu até agora ainda não percebi esta confusão dos 6 bilhões. O que é que aconteceu aqui com os tais 6 bilhões que dizem que é por causa disso que o Parlamento foi dissolvido, etc, etc. Ainda não percebi esta história dos 6 bilhões. Sabes alguma coisa sobre ou não? Olha, é uma falácia. Essa história de 6 bilhões é apenas uma falácia. Repara, quem faz gestão do país não é o Parlamento. O Parlamento simplesmente aprova as leis e fazem fiscalização. Então, quem governa o país, quem faz gestão do país é o governo. Então, e quem mandou fazer o pagamento é o governo, não é o Parlamento. Então, isso, a princípio, não tem nada a ver com o Parlamento. É o governo. Então, por que não demitiu o governo? Foi dissolver o Parlamento. Aí percebe que Há uma incoerência, não há é? uma incoerência. Agora, indo diretamente à questão, é que qualquer governo do mundo sempre lida com questão de empréstimos, né, ou dívidas, digamos assim, dívidas públicas. Né? Então, o governo de Guiné-Bissau tem dívidas públicas, quer dívida interna como dívida externa. O que aconteceu é que havia uma programação de pagamento de dívida já com o governo anterior. E quando o nosso governo entrou, tinha que cumprir com aquela programação de pagamento de dívida. E quando foi efetuado o pagamento de dívida, começou um alarido que houve um pagamento de dívida, aquilo não era prioridade, começou um conjunto de campanha negativa, e só para servirem como base para a dissolução do Parlamento. Parlamento. Uma vez dissolvido o Parlamento, a questão foi por água abaixo. Ninguém mais se fala nisso. Hoje se pergunta, e daí? Houve crime ou não houve crime? Por que não se traduziu na justiça? Sim, se não há Supremo Tribunal, como é que pode ir para a Justiça tratar O problema é que não houve crime nenhum. Essa é a questão. Então os 6 bilhões foi para pagar dívidas antigas. Dívidas já auditadas pelo próprio Estado da Guiné-Bissau. Então porquê que inverteram esta história toda e disseram que roubaram e tiraram? Essa é a questão que todos nós fazemos. Essa é a questão de milhões que cada guinense quer saber. Por que tanto barulho à volta de uma questão que era simples, uma questão tão simples, que o Estado tem dívida com alguns empresários e resolveu pagar essa dívida? Como é que tu vês a dívida pública? Sabemos que a dívida pública hoje está a 80%, né, do nosso PIB. Como é que tu vês, como é que nós vamos conseguir pagar isto ou vamos ser perdoados? Como é que tu vês aqui esta história da dívida pública da Guiné-Bissau? Olha, é triste porque, olha, nós pertencemos a uma comunidade. A Guiné-Bissau pertence a uma comunidade monetária que se chama WEMOA. E essa comunidade tem alguns princípios que os países membros não devem contrair dívida no 70% do seu PIB. Né? Infelizmente, a Guiné-Bissau está com dívida no valor de 80% em relação ao PIB. Bom, isso não é tão grave. O problema é que, porque contrair dívida, um governo contrair dívida, depende de onde o dinheiro será aplicado. Por exemplo, se nós emprestar dinheiro para investir em projetos estruturantes, ou projetos que vão ter retorno, isso não é problema, não tem problema. Há países, por exemplo, Portugal, por exemplo, está com dívida de 100 e pouco por cento em relação ao PIB. Mas o dinheiro foi investido no setor estratégico. O problema da Guiné-Bissau é que os governos, sobretudo governos de iniciativa presidenciais, fazem empréstimo para pagar salários. Okay. Não fazem investimento não fazem investimento. Okay. O que é mau. Não podemos endividar o país para pagar salário, para pagar outras despesas que não são despesas de investimento. Mas tu achas que um país sem pagar salário também funciona? Mas o problema é que nós deveríamos resolver o problema da nossa máquina estatal. É que há excesso dos funcionários na administração pública. É preciso reduzir o número dos funcionários. É preciso reduzir os gastos da soberania. Por exemplo, despesa de representação
para um país como a Guiné-Bissau é elevadíssima. Os perdianos que pagam nas viagens dos ministros, de secretário de Estado, diretor-geral, é preciso reduzir aquilo ali. Ok. É. Tu que és das ilhas, como é que anda o turismo nas ilhas? Tu achas que nós temos tantas ilhas e ilhéus, como é que está esta parte das ilhas? Aliás, também aquela área tem bom peixe, marisco, etc, etc. Como é que está o turismo nas ilhas? Achas que é um setor que deveria ter mais atenção por parte do governo ou temos outros setores mais importantes? Olha, eu acho que é um setor que deveria ter mais atenção do governo, mas infelizmente não é o caso. Porque, repara, o turismo pressupõe realização do sonho. Uhum. O indivíduo trabalha, quando estás de férias, procura um sítio que tem vontade de conhecer. Mas qualquer turista, antes de deslocar para qualquer país, tem informações prévias que gostaria de saber. Por exemplo, questão de segurança, questão de justiça, questão, por exemplo, de transporte, ok? Algo que a Guiné-Bissau, ou o governo da Guiné-Bissau, não resolveu nas Ilhas Bijagós. Achas que foram abandonadas? Estão. Infelizmente. Infelizmente. As ilhas têm um potencial turístico, mas é preciso investimento na questão de segurança, na questão de infraestrutura, na questão de transporte. Porque, repara, há uma embarcação que faz ligação entre capital e as ilhas uma vez por semana. Ok. É impossível desenvolver o turismo. Até porque as ilhas, o arquipélago dos Bijagós recentemente se tornou património mundial da Unesco, certo? Só um momento. Eu tenho que abrir a porta para alguém. Só um Vai minuto. lá, vai sim, que eu vou ficar aqui a falar com estas pessoas aqui. Um minuto. Pronto, o Dionísio vai abrir a porta. Pessoal, é ouvir, está bem? Vocês, quem concorda, concorda, quem não concorda, não concorda. Estamos aqui a ter uma live fantástica com o Dionísio, que já esteve no poder, não está a falar de achismo, está a falar de uma coisa que ele já viu, que ele já trabalhou, está a falar aquilo que ele viu, ok? Nós aqui meramente não trabalhamos, não vimos, ok? Então diz-me, Dionísio, estavas a dizer que sentes que as ilhas dos Bijagós foram abandonados porque tem que haver um investimento grande para poder se tornar num evento turístico assim grande nas ilhas da Guiné-Bissau. Atualmente foi considerado património mundial da Unesco, certo? Recebeu um prémio qualquer em relação a isto. Tu achas que este prémio vai impulsionar mais pessoas a irem lá, a querer procurar, a querer ver ou não? Vai sim, mas o problema o problema não é o prêmio. O problema é a organização interna. Porque quando um sítio é considerado, nesse caso das ilhas, o patrimônio cultural da Unesco, isso implica que nós precisamos de criar um quadro legal para a governação do próprio sítio. Imagina, setores como pesca, como ambiente, como administração do território, como turismo, é preciso criar uma harmonia da legislação. O que não se pode fazer agora porque o parlamento não funciona. Aí se pergunta, qual é o orçamento, qual é o investimento que o governo vai fazer nessas ilhas? Não há. Aí se pergunta, o que é que tem de formação para os jovens das ilhas para compreenderem, primeiro, o que é um patrimônio, como é que faz preservação do patrimônio. Então, eu acho que foi bom, sim, esse reconhecimento da parte do Unesco, mas há muito trabalho de casa para fazer. Ainda não está realizado, não é? Ainda não está feito. Ok. Diz-me uma coisa, vamos aqui um pouco para a política mais interna. Tu és do PSGC. Tu tens acompanhado ultimamente como é que está aqui o fogo na política dos guineenses, um de um lado, outro do outro, stress, nervos, etc, etc. Tu sentes que o PSGC, ao longo desses anos, perdeu a sua popularidade? Não, pelo contrário. Ok. O PSGC está numa posição de ascensão, porque desde 2014 nós temos feito conjuntos de reformas estruturantes. No início foi difícil, né? Mas agora
Agora nós estamos numa posição de ascensão. Repara que em 2014 iniciou-se um processo de reforma. E essa, como qualquer reforma, tem seu custo, né? O partido ganhou a eleição com maioria absoluta em 2014. Depois, em 2019, perdemos a maioria. Ganhamos eleições, mas com uma maioria relativa. Eu diria consequência de reformas que foram aplicadas. E nós trabalhamos, continuamos a trabalhar, trabalhamos, e depois, em 2023, voltamos a ganhar a eleição com maioria absoluta. Porque hoje há já um quadro bem consolidado no país, no partido, desculpa, a forma como o partido é governado, a forma como o partido funciona, eu diria que estamos num quadro normal. O que ajuda o PGC a ser mais forte, cada vez mais forte. E todos nós estamos confiantes hoje que, quando formos chamados às urnas, vamos ganhar eleições com maioria talvez qualificada. Estás confiante que vão ganhar as eleições agora? Não, eu estou muito confiante. Estás muito confiante? Eu estou muito confiante. Diz-me uma coisa, eu já tenho feito lives algumas vezes e tenho recebido aqui de tudo. Pessoas estão satisfeitas, pessoas estão insatisfeitas, pessoas que se queixam que ao longo destes anos todos o PGC não fez muito trabalho de campo, não melhorou as condições da Guiné-Bissau desses 50 anos, não é? Não melhorou, não fez infraestruturas e que agora são coisas que eles estão a ver atualmente no atual governo. Isso prevalece? Isto é verdade? Não? É mito? Não é. Foram as maiores construções que o PGC fez aqui a nível de construção. Não é. Primeiro, vamos falar de duas áreas. Áreas de capital humano e infraestrutura. Paloma, quando se proclamou a independência na Guiné-Bissau em 1973, o país só dispunha de 14 licenciados. 14. É a primeira coisa. Aí você pergunta, como é que se vai desenvolver um país com só 14 licenciados? Então, o PGC teve que fazer um trabalho robusto de formações de quadro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa tem a ver com a infraestrutura. Como a Guiné, ou países dos Palop, a Guiné, assim como o país dos Palop, conquistaram a independência por via de uma luta armada. Como você pode imaginar, a luta da Guiné durou 11 anos. Durante a luta, destruiu-se toda a infraestrutura colonial. Então, quando se proclama a independência, quase já não havia nenhuma infraestrutura no país. Teve que iniciar um processo de reconstrução. Mas vamos já só anunciar alguns fatos. Por exemplo, o aeroporto Osvaldo Vieira, quem construiu foi o governo do PGC. O que está a acontecer agora é a ampliação do aeroporto. A remodelação do mesmo. Remodelação e ampliação. É isso que está a acontecer. Uhum. Vamos ver algumas ruas de Bissau. O que está a acontecer em Bissau não é construção de estrada, mas é reabilitação de estradas que há muito tempo... Já estavam construídas, é isso? Estavam construídas. Então, não há construção. As pessoas confundem construção de estrada com reabilitação. Então, se pergunta, Bissau Velho, já foste para Bissau? Já. Ok, conhece Bissau Velho? Epá, eu não sei o que é. Eu estava perto de... Mas a praça de Bissau. Império, por exemplo. Então, os trabalhos que estão sendo levados a cabo aí são de reabilitação, são de natureza de reabilitação. Já havia estradas na praça. O que acontece é que precisa reabilitar, porque a estrada... vai tendo desgaste ao longo dos anos. Tem um tempo útil. Então, só que as pessoas confundem, ou confundem, ou não sabem, não sei, mas o que acontece é que aquilo que é reabilitação, as pessoas chamam de construção de infraestrutura. E perguntam-me, qual é a infraestrutura? Qual é a estrada nova que está sendo construída na Guiné nessa altura? Não há. Agora, vamos ver os fatos. A Guiné-Bissau, em 1994, iniciou-se um processo chamamos de abertura democrática, ou seja, multipartidarismo, eleições plurais. Acredita que as pessoas dizem que o PGC não fez nada, mas podemos voltar só nos últimos 10 anos.
como exemplo, em 2014, o PSC ganhou a eleição, só governou um ano. O restante tempo foi governo de iniciativa presidencial, então o presidente José Mário Vaz. 2019, o PSC volta a ganhar a eleição, só governou 7 meses. Restante governo foram de iniciativa presidencial, já nesse caso, o presidente Umaru Sissoko Embalo. 2023, fomos a eleições de novo, o PSC ganha eleições, só governa 4 meses, restante, o governo que está em função até agora é o governo de iniciativa presidencial. Ou seja, se fizermos uma conta básica, já nos últimos 10 anos, o PSC ganhou todas as 3 eleições, mas só governou cerca de 3 anos. Restantes anos foram governo de iniciativa presidencial. E aí perguntamos, como é que se pode desenvolver o país nesse contexto? Porque nós estamos a viver um contexto em que prevaleceu mais tempo governo de iniciativa presidenciais. Por que tantos golpes de Estado? Boa pergunta. Pergunta de milhão, que é o que nós não compreendemos. Por que tanto golpe de Estado desnecessário? Porque a Guiné é um país rico, a Guiné tem um povo maravilhoso, certo? Então, por quê? Por que essa avidez para o incumprimento da lei? É o que nós não compreendemos. Sentes que na Guiné-Bissau governa mais o poder militar do que o político? Sim, em certa medida sim. A política é muito influenciada pelo poder militar, sim. Por que até agora um país que se diz democrático, o poder militar é o que praticamente dita as regras do país? Se os militares amanhã não estiverem contentes, acabou o governo, acabou tudo. Por quê? Não, repara que, por exemplo, nos últimos 20 anos nós tivemos interrupção de governo, né, por via de golpe de Estado. Lembra que em 1998 nós tivemos uma guerra civil no capital, que destruiu todas as infraestruturas, certo? E depois dessa guerra civil, eu diria que houve muita influência e interferência dos militares na política. Porque, repara, depois da guerra civil de 98, houve eleições de 99 e 2000, só que eleições ganha, o Kumbayala ganhou a presidência da República e o PRS ganhou legislativas, mas passados 2 anos houve um golpe militar. E nós fomos à transição, houve a eleição em 2014, 2009 houve um golpe militar aqui, assassinato do então presidente Nino Vieira. Depois disso, houve eleições, em 2012 houve de novo um golpe de Estado. Como é que um presidente da República, um primeiro-ministro morre na Guiné-Bissau e até hoje não sabem quem é que foi? Exatamente. O que é que acontece aqui com a justiça da Guiné-Bissau? Isso é um grande exemplo de que a justiça não funciona. Pois. Até agora não sabem nada, o que é que se nada, não se sabe nada. Um presidente da República e um chefe de Estado-Maior, até agora não se sabe nada. Do que é Como é que justifica isso? Quem é que é responsável? É o Estado? É a falta de capacidade da justiça? É não quererem saber quem estava por detrás? O que é que se passa aqui? É o Estado, é o Estado. Nós temos um grave problema que o Estado não funciona. Há uma ineficácia do próprio Estado da Guiné-Bissau. E quando a administração pública não funciona, não se pode esperar nada de nenhum setor. Eu há dias ouvi as pessoas a dizerem que a maior parte dos partidos que foram formados hoje em dia na Guiné-Bissau vieram todos do PSGC, da estrutura do PSGC, certo? O que é que aconteceu aqui? Que quebras é que foram? O que é que estava ali dentro que não estava a correr bem, que fez com que todo mundo se chateasse aqui, todo mundo fosse disparar para o lado, um para aqui, outro para ali? O que é que aconteceu ali dentro do partido que catapultou nesta divisão toda do povo guinense? Bom, eu não diria o mesmo, né? Porque alguns partidos foram formados pelos dissidentes do PSGC, mas outros não, certo? Por exemplo, um partido como RGB não foi formado pelos dissidentes do PSGC, não. Há vários partidos que não foram
formados pelos dissidentes do PS. Alguns sim, porque como, Paloma, você pode imaginar, nós somos uma sociedade plural e multiétnica. E a grande maioria das etnias na Guiné-Bissau são formadas pelos indivíduos de mesma origem, que partilham a mesma cultura, língua, valores, que muitas das vezes são conflitantes com demais etnias. Então, quando se forma um partido político, sobretudo um partido com caráter de massa, certo? Onde entra toda a gente, estabelecer uma regra de convivência não é algo fácil. Então, algumas pessoas se conseguem enquadrar nessas regras de convivência, alguns infelizmente não. Tu acreditas que são as etnias que estão-nos a dividir atualmente politicamente? Não, são os políticos que estão a dividir as etnias, é o contrário. Ok. São os políticos. Então, eu diria que alguns não conseguem encaixar nas regras de convivência, porque, como há uma liberdade para fundar um partido, vão criar os seus próprios partidos, defenderem seus ideais, seus objetivos, seus pensamentos, e que eu acho perfeitamente normal. O que não é normal é criar um partido sem uma visão clara de desenvolvimento. Okay. Acreditas que na Guiné-Bissau existe liberdade de expressão? Não. Mas é uma coisa de agora ou é uma coisa que já predomina há anos até então? Não, repare, nós temos tido muita dificuldade em garantir liberdade de expressão. Há muitos anos. O que acontece é que, dependendo do governo ou do presidente da República, às vezes há uma incidência para mais, há uma incidência para menos, mas nós temos tido graves dificuldades em garantir liberdade de expressões dos cidadãos. Porquê? Achas que é o fato dos cidadãos não conhecerem os seus direitos, as regras, a analfabetização do povo, a maior parte, né, do povo, achas que isso é que torna mais difícil este tópico de liberdade de expressão ou é mesmo porque assim é que funciona e acabou? Não. Eu acho que tem a ver mais com a preparação dos governantes, né? Repara, quando estás no governo, à frente do Estado, a primeira coisa a compreender é que está ali para garantir ou para defender o interesse do povo. O que não é caso, muitas das vezes, os que ali estão, às vezes não pensam assim. Ou muitos que já estiveram nessas posições, nunca pensaram assim. Rapidamente, quando chegam no topo da hierarquia do Estado, se vê-se como mais poderoso. Entende? Então, às vezes não respeitam a regra. Eu acho que o problema não está na capacidade da população de conhecerem a lei. O problema não está no povo. O problema está na classe política, que tem sido incompetente em interpretar fielmente o anseio da população. Ok. Vamos falar aqui de uma personalidade, ok? Que eu vi fotos que tu tens com ele. O que é que se passa aqui com a animosidade que as pessoas têm contra o Domingos Simão Pereira? É um jovem que estudou, fala tão bem, é super inteligente, tem uma mentalidade muito vasta, não é? Aliás, o Domingos também estudou aqui em Lisboa. O que é que se passa com o ódio instalado aqui em relação ao Domingos? É porque ele é jovem? É porque ele é do PGC? O que é que se passa? Complexo. Eu diria complexo. Porque ele é jovem? Não. Ele é extremamente inteligente. Exatamente. É extremamente inteligente. O que eu percebo é que há um complexo em relação ao Domingos. Domingos é uma pessoa que é extremamente inteligente, é muito democrático, né? É uma pessoa aberta e é uma pessoa com um pensamento positivo e dinâmico, certo? Então, eu diria que uma parte da classe política tem complexo de lidar com ele, porque é uma pessoa também frontal, com ideias abertas e frontal. E muitas pessoas na Guiné não estão preparadas a lidar com uma pessoa dessa natureza ou com essa característica. Existem muitos políticos sem escolaridade
na Guiné-Bissau? Existem muitos. Existem políticos analfabetos. Existem muitos. Como é que Então, chegam ao poder? compra de consciência, às vezes. Né? Como é que os políticos vão a outros países falar com outras pessoas? Como é que há permissão, aliás, aqui? Nunca na vida que iria para um parlamento um ministro que não tenha escolaridade. Eu vejo que isto acontece muito na Guiné-Bissau. Como? Não percebi. Será que a escolaridade é uma coisa que não interessa para este setor? Ou tanto faz? Se tem escolaridade... Não há nada, não há nenhum termo, não há nada que exige, nós ainda não temos nenhuma lei que exige que haja um determinado nível de escolaridade para participar na política. Né? Então quem não tem escolaridade também pode ser amanhã um presidente da Guiné-Bissau. Pode. Maravilha. Pode, como tem acontecido em vários cargos, temos tido algumas pessoas semi-analfabetas ou analfabetos funcionais em diversos cargos públicos. E como é que funciona? Como é que lidamos aqui com pessoas que não sabem? Porque assim, uma pessoa analfabeta é uma pessoa que não conhece de leis. Para tu conheceres de lei tens que ler, tens que perceber, tens que ler vários artigos, e é verdade, pessoal. Como é que trabalhamos com alguém analfabeto? É possível? Não é possível? É um transtorno? É cansativo? Eu diria que até o problema não está em si no analfabetismo, né? Porque pode ser analfabeto, mas se tiver vontade de aprender, ou se tiver um espírito patriótico, né? Há vários técnicos, há várias pessoas capacitadas que podem auxiliar, que podem assessorar. A minha questão eu acho que a questão tem a ver com falta de espírito patriótico. Porque o problema aqui não tem nada a ver com os analfabetos, os formandos. Eu acho que a questão mesmo tem a ver com questão de amor à pátria. Porque mesmo uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta, se tiver amor à pátria, consegue fazer grandes coisas, certo? Eu vou te dar exemplo do Brasil, um país no qual eu estudei, conheço o Brasil muito bem. O presidente Lula não tem licenciatura, ele tem um curso médio, técnico de meteorologia, não lembro a formação, mas ele tem um curso médio, né? Mas ele tem feito um trabalho excelente no Brasil, enquanto presidente. Mas tem um curso médio. Tem um curso médio. Mas na Guiné-Bissau alguns nem curso médio têm. E estão no poder. Como? Sim. Como? É normal? Ou a escolaridade é uma coisa que nós, cada vez mais, não damos tanta importância, porque eu já vi... Eu diria que não é normal. Eu diria que não é normal, mas acontece. Okay. E não há formas de combatermos isto? Ou tanto faz? A forma de combater isso, a sociedade deve se mobilizar e nós sermos capazes de passar à frente quem realmente tem condições ou está preparada para nos representar. A questão é que nem sempre isso acontece, porque os processos eleitorais, a forma como se ganham votos, muitas das vezes é feita por via de compra de consciência e outros mecanismos que não são democráticos. Ok. Diz-me uma coisa, tu tens visto a separação que nós estamos atualmente, as guerras que têm surgido entre a população guinense por causa das nossas escolhas partidárias. Como é que tu vês isto atualmente? Este fomentar de ódio que atualmente nós estamos a ter uns com os outros por causa de escolhas partidárias, porque uns é o PGC, outros é do MADEM. Como é que tu estás a ver isto? Esta guerra que está hoje no meio de nós, esta separação brusca que está entre nós. Achas que é uma coisa normal porque a política é mesmo isto, é escolher lados, ou achas que já está a ir para outros campos? Engraçado que ontem eu fiz um artigo sobre essa questão. Fiz um artigo, até publiquei na minha página do Facebook. O fenômeno de polarização afetiva, né? O que acontece? A política sempre foi um espaço, um ambiente de debate de ideias, né? Mas o que se verifica, não só na Guiné, mas nos últimos anos, um fenômeno que nós chamamos na ciência política de polarização afetiva. Ou seja, os indivíduos não se debatem
têm uma ligação afetiva a determinados líderes, amam esse líder e odeiam quem estiver do outro lado. Então não há debate, não há construção de ideia. O que se importa é que eu estou desse lado e eu odeio quem está do outro lado. Infelizmente, é isso que tem acontecido na Guiné-Bissau e acaba ficando uma questão de torcida. Alguns torcem para um determinado partido, o líder, mesmo sem conhecer a ideologia, mesmo sem conhecer o projeto político, mas estão ali para defender como se tratasse de um clube de futebol ou qualquer coisa que seja. Essa, eu diria que é a tristeza que nós temos hoje, porque não há debate. As pessoas não seguem projetos de ideias. As pessoas são levadas porque têm a mesma identidade cultural ou étnica. Então as pessoas vão defender isso. Esquecem de que o mais importante é um projeto de desenvolvimento do país. Não os laços étnico-tribais ou opção de gosto. Porque gosto do fulano, eu vou defender o fulano. Mesmo que o fulano não esteja preparado para assumir determinados cargos, mas eu gosto do fulano, eu vou defender o fulano. Infelizmente é o que se vive na Guiné-Bissau e em outras partes do mundo. Não é um problema específico da Guiné. Acreditas que ser um jovem político, inteligente, formado, acabas por te tornar um alvo do país? Não percebi. Acreditas que ser um jovem político formado acabas por ser um alvo, porque és académico? Acabas por ser um alvo ou não? Em certa medida, sim, dependendo do nível de compromisso. Porque quando você se propôs a ser diferente, muitas das vezes é odiado, certo? Muitas das vezes é tido como uma pessoa que quer demonstrar que é isto, é aquilo, entende? Por causa do complexo que se vive no nosso país. Que se resista. Falamos do Domingos Simões Pereira. O Domingos Simões Pereira é o maior reformador político na Guiné. Ganhou todas as eleições no qual participou. Mas as pessoas têm complexo em relação àquilo que ele representa, ao seu nível de intelectualidade. Esse é um problema na Guiné para muitos jovens que querem ser diferentes, que não querem se corromper. Porque o caminho mais fácil é aplaudir o regime, é se identificar com o regime, é elogiar para depois ganhar alguma coisa. Mas quando se pretende andar um caminho diferente, fazer algo diferente, então é perseguido, Era isso que eu ia te perguntar agora. Como é que tu vês aqui esta situação dos raptos, dos sequestros, do espancamento? Aliás, é uma situação que eu acho que não predomina só neste governo. Acho que já ao longo dos anos, pelo menos do que me disseram aqui, já houve em outros governos. Porquê que quando temos um governo e temos pessoas contras, aquilo que falámos há pouco da liberdade de expressão, há esta animosidade de sequestrar, bater, porque a tua ideia é diferente, porque tu não apoias o partido? Porquê? Eu também pergunto porquê. Essa é a pergunta de milhões, porque nós não conseguimos compreender por tantos esforços que os nossos combatentes de liberdade e pátria fizeram para trazer independência, certo? Tantas lutas para consolidar a independência, liberdades. Eu não compreendo, eu particularmente, no século XXI, como é que um indivíduo com dinheiro público vai bater num cidadão por simples opinião. Não é? Entende? Eu não compreendo, ninguém consegue compreender. Mas pronto, nós estamos ali para lutar, né? Nós nos colocamos à frente para lutar em prol do povo, para garantir que um dia possamos ter plena liberdade na Guiné. Mas o que se vive nessa altura é vergonhoso, na verdade. Diz-me uma coisa, há dias ouvimos aqui uma declaração assim de algumas cabeças de vento que diziam que Guiné-Bissau não tem recursos minerais. Não tem recursos minerais ou não são explorados? Não são explorados. Nós temos vários recursos minerais. Nós temos bauxita em farinha. Não, bauxita não. Bauxita no Boé, né? Em Boé nós temos bauxita. Nós temos fosfato em farinha. Nós temos areia pesada, né? No norte, cacheu. Nós temos vários minérios. A questão é que
esses recursos ainda não são explorados. Mas nós temos vários recursos. Temos até ouro no sul do país. Era o que eu ia te perguntar aqui, a situação do ouro e diamante, eu li um artigo que dizia até que antigamente eles até pegavam no ouro da Guiné-Bissau e iam vender para fora. O que é que se passa com esta parte? Há ouro, há diamante, há petróleo ou simplesmente... Nós temos ouro na Guiné, temos petróleo na Guiné. Temos ouro no sul do país. Eu não entendo, o que é isso? Não, é uma salva de palmas, porque quando nós estávamos a falar e estavam a dizer que nós falamos à toa, ainda bem que te fizeste a questão só para poder esclarecer aqui às cabeças de vento. Podes continuar. A questão é que eu falo como um geólogo de formação. Quando você pega na carta geológica da Guiné ou de costa ocidental da África, não é difícil perceber os tipos de minério que nós temos. Né? A Guiné tem ouro no sul do país. Né? A Guiné tem fosfato, como eu disse, tem areia pesada, tem bauxita, certo? A questão é que esses recursos, por vários fatores, ainda não estão sendo explorados. Por quê? Um dos fatores tem a ver com a instabilidade político-governativa. Mas se é um fator que nós sabemos como é que são os outros países, que os minerais, estes aqui que são muito requisitados mundialmente, contribuem muito para a evolução da economia. Por que não investir aqui numa forma de exploração desses minerais? Por que é preferível continuar apenas com a castanha de caju e poucas outras coisas mais? Por que não investir um pouco mais nestes setores para podermos ter mais do que entregar esses setores a outras pessoas para explorarem e depois recebermos migalhas? Porque se nós temos tantos jovens guineenses que se formam fora, Brasil, Portugal, Rússia, extremamente inteligentes, como é que nós não conseguimos criar infraestruturas com trabalhadores nossos para fazer exploração de certas coisas para nós? Para isso precisamos ter um Estado funcional. Precisamos ter governos, não só governos legais, mas governos funcionais. O que não tem sido o caso na Guiné. Imagina, como é que um investidor vai para um país que a justiça não é confiável, que o próprio governo não é legal? Dionísio, desculpa, estão a pedir aqui para falares um pouco de crioulo para chegar bem às pessoas. Podes brilhantar os teus fãs com o crioulo para chegar bem aos ouvidos deles? Não, mas o que eu estava a dizer, crioulo, né? Sim, eles estão a pedir aqui para falares um pouco de crioulo porque eles querem que lhes entre mesmo no ouvido. Não, mas, ok, tudo bem. Que aqui não falei de que a hora que eu tenho um quadro legal, estável no país, que eu tenho estabilidade, dificilmente eu não tenho investidores sérios que não vai parar. Dificilmente. Então, e o que é que tem de comum? A hora que eu tenho investimento no país, dificilmente eu não posso explorar os recursos como deve ser. Mas com tanto dinheiro emprestado fora, não é? Eu vejo a dívida, aliás, mais aumenta, né? É emprestado para pagar salário. Essa é a questão. Aquele dinheiro todo é só para salário, mais nada. Não é investimento, não é investimento nenhuma. Falamos disso. Falamos que, lembra que no início eu falei, o problema é que o dinheiro a dívida contraída, a dívida pública, não é para investimento. A dívida é para pagamento de salário, despesa com representação, outros tipos de despesa. Essa é a tristeza. Okay. Sentes que há forma do PAGC... Não, nem é esta a pergunta. Tu vês o trabalho que este governo tem feito atualmente a nível de infraestruturas. Quais infraestruturas? Não, isto que eles... As tais estradas, os hospitais que eles estão a construir... Tu achas que realmente... Paloma, vives em Portugal. Reabilitar uma estrada já construída há longos anos, isso deveria constituir um motivo de campanha? Não, era isso que eu ia te perguntar agora. Tu achas que esta narrativa que trazem aqui nas redes sociais do trabalho que está a ser feito pelo atual presidente e pela comitiva dele, achas que é um bom trabalho ou é uma continuação de um trabalho que já tinha começado por outros partidos? Pelo vosso partido, neste caso? Sim, porque eu disse para ti no início que o atual aeroporto foi construído pelo governo do PAGC. Okay. O que está a se fazer agora é a ampliação. É a requalificação do aeroporto. Entende? Por exemplo,
O que se faz, eu vou repetir isso, o que está se fazendo na Guiné é a reabilitação das estradas, de algumas estradas. Não é construção de estrada. Não, se quiser construir estrada, há várias estradas para construir. Por que não vão? Diz-me uma coisa, o meu calcanhar daqueles é o Hospital Simão Mendes. Boa, O boa. que se passa neste hospital ao longo desses anos todos para este hospital estar na precariedade que está? Não funciona. Não funciona. Simplesmente não funciona. Por Eu quê? digo isso com muita tristeza, porque quando eu estou na Guiné, de segunda a sexta, todos os dias eu vou ao hospital nesse momento. Simplesmente não funciona. Não funciona? Não funciona. Porque é greves. Imagina, os profissionais não recebem os seus ordenados. Depois não há equipamento para trabalho. Então, não funciona simplesmente. Mas é culpa de quem? Há muitos que entraram É culpa do governo, é culpa do governo, porque, repara, hospital não é lugar para amadores. Precisa de ter médicos qualificados, nós temos. Precisa ter técnico qualificado, nós temos. Mas precisa de uma boa gestão. Mas as dívidas antigas, Dionísio, é que muitos médicos queixaram que havia dívidas antigas que não foram pagas. Não, o que está a acontecer agora com greves, imagina, nós temos novos médicos, novos enfermeiros que não recebem há anos, que não recebem os seus ordenados há vários anos. Mas na altura que o PGC estava no poder, esta situação estava regularizada ou também não? O que aconteceu? Repare, em 2022, o governo, na altura, correu com 1.500 médicos, técnicos de saúde, né? Incluindo médicos e enfermeiros. Simplesmente foram expulsos do sistema. Por quê? Ninguém sabe, ninguém compreende. E quando o PGC assume o governo em 2023, esses profissionais são readmitidos aos seus postos de trabalho. Depois, quando o governo do PGC, depois da dissolução do Parlamento, de novo, correram com esses profissionais de saúde. Por quê? Esses profissionais, a grande maioria são jovens, reclamam melhores condições de trabalho, reclamam o pagamento dos seus ordenados. Simplesmente, em vez de sentar e conversar com esses jovens, a solução que eles resolvem adotar é correr com os jovens do sistema. Atualmente, correram com eles de novo. Ok. Então, mas isto é um problema que é desta governação, não é uma coisa que já vem antes. Porque, repara, em 2022, correram com esses militar profissionais de saúde, quando o PGC tiraram várias desculpas que não têm nexos, né? Disseram que não, por causa da FMI, disseram coisas que não têm sentido. Mas quando o PGC entrou, readmitiu todos esses profissionais para trabalharem nos cuidados de saúde. E quando eles entraram de novo, correram com esses profissionais. Mas o que existe, na verdade, é a questão da corrupção. Porque precisa de guardar dinheiro para pagar os profissionais. E quando se pratica corrupção, obviamente que não haverá dinheiro para... Quem controla os desvios de fundos da Guiné-Bissau? Alguém que controla? Há um setor que controla? Ou seja o que Deus quiser? Não percebi? Quem controla os desvios de fundos, os dinheiros? Até porque atualmente acho que não há Quem controla é o Ministério das Finanças. O Ministro da Finança é o ordenador nacional, né? Então, ele é quem autoriza as despesas, é quem faz cobrança de tributos, neste caso, mas a corrupção na Guiné é generalizada, certo? É uma questão generalizada em vários setores e em vários níveis. Achas que um dia isto vai mudar? Sim, vai. Se não fosse, eu não estaria nessa luta. Claro que vai mudar. Vais-te candidatar agora quando for a altura das eleições? Vais fazer parte do partido? Depende porque para se candidatar no partido, tens que merecer confiança dos membros dos órgãos que aprovam as candidaturas. Então vai depender.
Vai depender, né? Vai depender dos membros, porque há uma eleição interna no PJC para ser candidato. Se eu conseguir merecer a confiança dos camaradas, dos dirigentes, com certeza que eu serei candidato. Irás fazer outra vez. Sim, sim. O que é que tu pensas para o futuro da Guiné-Bissau? O que eu penso é que todos nós jovens devemos resgatar o futuro. O futuro da Guiné-Bissau está capturado, está sequestrado. A Guiné-Bissau tem um futuro brilhante, mas neste momento está sequestrado, está capturado. Precisamos, todos nós, de unir em torno desse grande objetivo de resgatar o futuro do país. Porque é que estas pessoas que têm um ódio crescente em relação ao PSGC, aliás, há dias vimos aqui uma falta de respeito tremenda na memória de Amílcar Cabral. O que é que tu achas que originou? Porque eu lembro-me, quando eu era pequena, as pessoas praticamente só falavam PSGC, 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 mas hoje eu vejo um culto de ódio tão grande em relação ao partido PSGC por outras partes. Parece que as pessoas ficaram magoadas com alguma coisa que ao longo destes anos, com a governação do PSGC. O que é que tu achas que correu mal nestes anos todos? Eu acho que tem havido uma campanha de instrumentalização de algumas pessoas menos esclarecidas em relação à história do país, né? Então, ou seja, voluntariamente ou não, não sei, e algumas pessoas são levadas a dizer coisas que infelizmente ofendem a nossa memória coletiva. Acredito que no PSGC já entraram maus governantes? O PSGC já teve maus governantes? Sim, já. Não podemos negar isso, já. Mas, atualmente, o partido evoluiu bastante. Está renovado, é um partido jovem. Está renovado, sim. Ok. Queres responder algumas perguntas das pessoas? Posso dar autorização para algumas pessoas fazerem perguntas ou nem pensar? Não, pode. Estamos... Pessoal, é o seguinte, vocês já sabem como é que eu funciono. Fazem pergunta errada, são instalados. Vai subir um a um para poder fazer aqui pergunta ao senhor ex-ministro das Pescas, ok? Quem brincar vai ser bloqueado para sempre na minha página, porque vocês já sabem como é que eu funciono. Então vou deixar subir aqui um a um. Amílcar vai subir agora. Amílcar, tudo bem? É uma pergunta só, pessoal. Uma. Amílcar, tudo bem? Boa noite, Paloma. Boa noite, Dionísio. Gostei da entrevista. O Dionísio está a responder muito bem, mas eu vou lhe fazer uma pergunta simples. Dionísio. Espera, desculpa. Aqui estão a pedir para as pessoas ligarem a câmera. Tu tens 2000 e tal seguidores, liga a câmera porque tu estás a falar aqui com um ex-ministro, não estás a falar com um amigo do TikTok, então liga a tua câmera, se faz favor. Não vou ligar, está calor e eu estou. Queremos ver a tua beldade. Tudo bem? Eu vou ligar assim. Agora sim. Ok. Ok, a pergunta que eu tenho. A pergunta que eu tenho para Dionísio é a seguinte: Dionísio, o que é que o partido vai fazer nas próximas eleições com este grupo que faz parte do governo atual? Será que o PSGC vai dar volta por cima desta situação? Ou é uma situação que vai, digamos assim, levar-nos a uma outra situação depois das eleições gerais marcada para novembro? Ok, obrigado, Amílcar. É uma boa questão, né? Repara, eu disse há bocado aqui, nós estamos num processo de reforma. E qualquer reforma tem questões inerentes, né, à própria reforma. Repara que em 2016 houve dissidente de 15 deputados, né, que não se alinharam com o PSGC no Parlamento. Em 2020 nós tivemos já 5, né? Deixou de ser 15, agora passou a ser 5. E em 2023 nós não tivemos nenhum dissidente dos deputados, mas pelo contrário nós tivemos alguns camaradas que entraram no governo sem a devida autorização do próprio partido. Bom, quando
eu encaro essa realidade como nós estamos num caminho, nós estamos a reduzir a margem, né? A margem de incumprimento das leis internas do próprio partido. A garantia que eu posso dar aqui é que nós vamos para uma eleições gerais decisivas, né? E o partido vai fazer, ou seja, a lista que será aprovada no partido, eu diria que todos esses cuidados, né, vão ser levados em conta. Nós vamos ter lista com as pessoas. Não se pode, porque nós não podemos dizer que sabemos ou temos controle de que ninguém vai trair o projeto no futuro. Não, nós não podemos ter esse controle, mas podemos reduzir a margem de traição e incumprimento das leis internas. E eu creio que para as próximas eleições nós teremos uma boa lista, né? Quais são as principais mudanças ou, no setor político? Ou, o que é que vocês vão oferecer agora para o povo guineense para voltar a ter mais confiança outra vez? Sabes quais são os projetos políticos ou não? Ainda não tens conhecimento? Olha, o papel de um partido político é de se organizar, mas, acima de tudo, estar alinhado a cada momento com o interesse da população. Certo? O povo de Guiné tem anseio de desenvolvimento e de outras coisas. O que nós fazemos é estudar o que é que o povo pretende a cada momento. Neste momento, nós temos um programa chamado Terra Arranca. É um programa, é uma estratégia de desenvolvimento da República da Guiné-Bissau. É um programa que tem sido referência para todas as instituições multilaterais, Nações Unidas, União Europeia. Todas essas instituições usam o programa Terra Arranca como uma referência para elaborar seus planos de ações e tudo mais. Até esse governo tem tentado implementar de uma forma errada, né, uma cópia mal feita do programa Terra Arranca. Então, eu diria que nós vamos atualizar esse programa. Depois vamos apresentar a toda a nação guineense. Ok. Amilcar, obrigada, meu amor, está bem? Obrigado a Ficaste vocês. satisfeito com a tua resposta? Sim, fiquei satisfeito, mas vou observar. Não sou político, mas gosto de observar. Vamos ver o que vai acontecer. O que importa é o desenvolvimento e as liberdades de expressão na Guiné-Bissau e que governa quem o povo confiar. Exatamente. Obrigado, Dionísio. Muita força e coragem. Sem problema. Obrigada, Amilcar, um beijinho, está bem? Vamos pedir aqui o Michas, que já está quase a morrer aqui nos comentários, se não subir. Michas, ligar a câmera, por favor. Boa noite, espera aí, Paloma. Ligar aqui a Dá-me câmera. um segundo para acender a A luz. luz da casa. Deu. Sim. É moca esse tá. Hã? É moca esse tá. É certo, obrigado. Tentar dizer obrigado em Bichador. Ok. Nhelma, sim. Michas, qual é a tua questão? É? Tens aqui uma pergunta que podes fazer. Internet e garante. Deu? Amigo irmãozinho, não faz parte da minha família, né? Sim. A minha filho, não está falando filho, vai a meu filho conduto. Exatamente, sim. Qual é a tua questão, Michas? Faz-nos aqui uma questão mesmo quente. Minha questão, que é que não tem, né? Que futuro, sustentabilidade que não tem, né? Não filho, não irmão de ilha. O futuro das ilhas. Pronto, olha, deu com saúde. Não can apontar mais nada. Nada mais can apontar. Não sai há quase desde 98. Está na Europa, né? Ok. E que tem dia que está a pensar em John de Bijugu, Amir Bubak, Padina Bubak, não América Novo, a nós, deu. A vou conseguir direito. Não cabe ser papel, não can. Não dá a minha mão. Dionísio, qual é o futuro das ilhas? O futuro das ilhas está Muito intrinsecamente fundamental. ligado com a Paloma,
nós isolado. Nós isolado. As ilhas No estão último isoladas tempo. do resto? Não. No último tempo que é regime bem, deu, sabe que lá? Não sabe que sentimento. Não, filho, não entra, não entra aqui, faz só, faz só. Não sabe que sentimento em irmãos. Não sabe que necessidades que em irmãos ilha está passa. Deu, sabe que lá? E sabe que batalha que me passa aquela na altura de luta, né? Então, para mim, ilha, para mim, e tudo que não tem, né? E tudo que não está preservado. De quinta lá passa, se é festa. Yeah. Não tem não, irmãos. Cá se bem, nem lei a verdade. Cá se bem, que é A, B. Mas tem uma mesa que está parede, na maneira que está parede, falando. Para mim, muito fundamental. É isso que na ponta deu. Qual é a mudança que vai vir as ilhas? Que é o objetivo de nós, ilha. Ok. A resposta para essa questão, eu diria, o futuro das ilhas está intrinsecamente ligado ao futuro da Guiné-Bissau. Repara que a ilha é uma região, certo? É uma região que dentro da Guiné-Bissau. As nossas ilhas não são autônomas. As ilhas dependem do poder central, dependem do Estado, dependem do governo da Guiné-Bissau, dependem das leis que são aprovadas no Parlamento. O que isso significa? Significa que enquanto não resolvermos o problema do país no seu todo, não seremos capazes de resolver o problema das ilhas. Porque as ilhas não são caso à parte, não. Certo? Fazem parte, ou seja, estão integrados no território nacional. Infelizmente, os problemas que a Guiné-Bissau tem sofrido são os mesmos problemas que a população ou habitantes das ilhas sofrem. Yeah. Tudo vai depender dessa nossa luta coletiva. Tudo depende dessa nossa luta. Que eu creio que vamos vencer, vamos mudar a página da situação social e econômica da Guiné-Bissau. Ok. Michels, obrigada. Está bem? Dio. Sim. Pode pedir uma coisa à parte. Se falar uma permitir, claro. Ok. Ou pode ligar na privada. Ok, depois na liga. Essa tá. É meu cara. Obrigada, sim. Beijinhos. Bem, vamos deixar aqui outra pessoa subir. Pessoal, perguntas rápidas, ok? Não é ficar aqui. Perguntas rápidas. Parlamento, tudo bem? Sim, tudo. Parlamento, essa câmara. Não te vou pedir. Paloma, não contou com a mim, como português. Não faz mal, podes fazer questão em crioulo. Mas essa câmara, o Dionísio quer todo mundo de câmara ligada. Yeah. Olha, queremos fazer só. Veja, somente tu batou aí, liga a tua câmera e já está. E só para mostrar evidência, rainha. Põe a câmera, Dana, Iago põe a câmera, cá não sei claro. Pronto, está bem, Parlamento. Tu podes, porque eu te conheço, fala lá qual é a pergunta que tu tens aqui para fazer ao Dionísio. Menino põe Iago na minha câmera. Mas assim. Tudo bem, já tem problema. Boa noite para você, Paloma. Boa noite para eles que estão na rodapé. Boa noite para o deputado Dio. Muito obrigado pela sua presença. Contente pela sua explanação. Mas só que tenho uma pergunta. Sim. Para a minha gente que está focado no lado de recursos naturais. Ok. O que está preocupante? Para a nossa fragilidade do nosso país e também de entrar exploradores. Ontem eu vi na tela de Sanca, né, com uma papel sobre ouros que tem nas ilhas, que está parece que que está a explorar, né, para chineses. Então, minha preocupação hoje é com uma conversa e assim, por acaso, e destruir, assim, só num bocado complicado. Uau. Para ser sincero com você, assim, só num bocado complicado. Minha questão é de que acabou os partidos opositores
vou fazer para poder proteger recursos naturais, já que o país está na fragilidade e podia entrar na casa de neocolonização mais de novo, para ver a fragilidade de quem está representando no país, qualquer oposição, somos opositores em termos de safeguarding, salvaguarda, que de nós, a nós tudo, que recursos naturais. Não só recursos naturais, recursos humanos também. Yeah. Sim. Uhum. Bom, Parlamento, primeira coisa, eu digo a nós é que a oposição, a nós que ganha eleições. Certo? Esse é o primeiro. Exato. A vossa posição, a vossa ganha Houve um eleições. golpe contra nós, mas nós que ganhamos eleições. É Nós que verdade. opositores. É verdade. Segundo o que tem a ver aqui, nesse exato momento, o que eu não podia fazer e informar o povo e fazer denúncia de que está na conflito. Porque a nós não está no aparelho do Estado, a nós não tem força de defesa e segurança, não tem nada, mas não tem na boca, não tem na cabeça. O que não pode fazer no momento? E denuncia na instância de justiça, em outras instâncias, de qualquer irregularidade que está a acontecer. Por exemplo, se uma coisa, há um tempo para falar, no momento, nas zonas de Impada, no momento, e tem grupos de chineses, russos, a fazer prospecção na busca ouro. Agora, o que não está apontando? Contratos ilegais ou ilegal. É preciso ter transparência na qualquer exploração de não recursos. Ok, então há outras pessoas já tentarem fazer esta exploração. Uau! Obrigado pela resposta. Muito obrigado, Paloma. Obrigado, meu amor, um beijinho. Coragem. Olha, já te... Parlamento, desculpa, escreve na rolagem, por favor, a tua pergunta. Quem não tiver câmara, eu só deixei Parlamento. Não pensem que aqui é festa. Crato, boa noite. Boa noite. Vamos lá ligar a nossa câmara para vermos aqui a tua beleza estonteante, Crato. Sabes que eu gosto de ver a beleza das pessoas, obviamente. Crato, muito boa noite. Boa noite, camarada Dionísio. Boa noite. Camarada Crato, boa noite. Qual é a questão Tanto que tens tempo. para o Dionísio? Diga. Qual é a questão que tens aqui para o Dionísio? Minha pergunta primeiro, dá para o crioulo? Uhum. Paloma, muito obrigado. Dionísio, última vez que nós já foi no Bissau, lembra? No congresso. Sim. Bissau. Minha pergunta é rápida e curta. Como sendo jovem, Dionísio, será que está preparado um dia para assumir liderança do partido? Que nós, nesse momento, o PSGC é um partido que está mais concentrado nos jovens. Eu sei que uma jovem hoje em dia na Guiné-Bissau e tem muitas dificuldades, sabia? Garante que cada vez se larga poderes, manga de cargos. Então, nós, nessa direção do partido, não temos no comitê central, não temos jovens, não temos no bureau político, não temos manga de jovens lá, do partido. Dionísio, nesse momento, será que está preparado para assumir a liderança do PSGC, se caso o presidente quer avançar com o próximo? Bom, no Brasil não está a falar a equipa que não ganha, que está mexido nele, né? A equipa que não ganha, que está mexido nele. A não ter um presidente extremamente inteligente que, repara, o objetivo de um partido político é ter um projeto de sociedade, claro, mas também ganhar eleições. E não ter um presidente que foi capaz de elaborar um plano estratégico convincente, né? Que ainda que tem nada melhor na Guiné em relação a esse plano, mas também que lhe conduzir o partido na toda eleição, conduzir o partido e ganhar. Então, se é verdade, aplicando o conceito do Brasil, não está falando equipa que não ganha, e que está mexido, né? Então, há necessidade de não trocar o presidente. Bom, se bem que a missa está lá, aquela já é. Exatamente, isso é a minha questão. É que não falar. Mas, nesse momento, não pode pensar positivamente de como e que tem necessidade de não muda a equipa que não ganha. É verdade. Né? Mas a mim tem a confiança para ver se o Nebissou já trabalha com o camarada assim, na partida. Sim. Como sendo jovem, a mim disse muito. A mim suponho, minha resposta é para falar presidente, fica ainda. É lógico, nós estamos jovens, então novo, então... Ou seja, não precisa ainda de children, não precisa de children. Não, mas é verdade, mas ainda bem que o partido tem uma linhagem de jovens que está altamente preparado. A mim pensa como nós estamos num processo de aprendizagem, não continuar a aprender,
Mas nesse momento não precisa ainda muito de engenheiro Domingos Simões Pereira. Exato, é verdade. Yeah. Paloma, não vou roubar mais tempo. Muito obrigado. Coral Dionísio, já sabe, aquele abraço. Aquele abraço. Estamos juntos. Obrigado. Paloma, muito obrigado. Dionísio, queres que eu suba mais ou já chega? Quem manda aqui? Tu é que sabes. Tu é que sabes. É que tens aqui uma lista infinita de pessoas que querem fazer aqui uma questão. Então, nós estamos agora 22... A que horas é que queres parar? Então, podemos ir até 23. Dá mais Ok. 30 minutos de perguntas. Até as 23 horas, então despachem-se nas vossas perguntas, porque eu também ainda não jantei. Eu também não jantei. Wampa, né? Alô? Wampan, é assim que te chamas? Sim, o Wampan, sim. Ligar a câmera, que eu gosto de ver a beleza dos rapazes que entram aqui. Por favor. Quero ver os teus olhos. Epá, estás a ver? Ainda és bonita, és alto. Qual é a questão que tens aqui para o camarada Dionísio? Bom, a questão que está ali é que é tão questão tão relevante. Então, a questão que está ali é Dionísio, senhor Dionísio, e eu nunca tenho questão de papiar. A minha intenção de falar de dar uma recomendação, um conselho a nós jovens. E não tem que conseguir na cabeça. Porque, na verdade, não quer luta em singular, mas não luta conjunta, uma luta comum. Talvez por ser segunda volta de uma luta de libertação. Entende? A nós, aquilo que não está para ele. E ele, Dionísio, sempre um jovem determinado, um jovem fixo, que quer dizer, determinar luta por uma causa justa durante quanto tempo. Então, para permanecer, para não apelar jovens, para parar bem de dignidade, para não lutar aquilo que não garante dano, que tanto responsabilidade que não tem. Então, aquilo que não tem papel, jovem de partido, independentemente de jovem de partido, tudo jovem, tudo camada juvenil. Para não apelar, para não parar de tomar dinheiro em detrimento da dignidade. Entende? Porque se esse que não garante fazer baia, não can ter identificação, não can ter república, não can ter liberdade. Então, e que tem liberdade que tem preço. Liberdade que tem preço. Entende? Não garante que tem nem 25 francos. É que tem nada. Ele se vai para outros larga ser cavalo, ser vaca. É vai com patrão, é vai com tacu, PGC na mato. Para por libertar terra. Não apela a nós, gente de partido. Papela para sensibilizar jovens para parar bem de dignidade. A nós estamos no século XXI. Entende? A mim está muito feliz com o Bo. Muito contente com o líder. Entende? Isso é o que eu falo. E se a equipa tem, se uma seleção tem boa equipa, é que precisa mexer na equipa. Entende? Então, a mim é só com o tempo a falar. Não? Jovens, mundo que acaba. Mundo que acaba. Não está ainda. Nem sequer alguém ou não tenta tocar não morrer ou não tenta tocar não conseguir. E esse como tempo luta, não quer luta para mim, não quer luta para Bo, não quer luta para Paloma, não luta para bem-estar, para liberdade, branco dando tudo, mas suma é sequestrando, é escravizando, não acha como não deve libertar no chão. Não acha como não deve libertar no chão para dar liberdade ao povo, para o povo ter a voz. E para não ter no identificação. A mim, esse que não tem para falar, esse que não tem para pena, tudo jovem, tudo camada juvenil. Eu falo, muito feliz com o boss de interpece, ter gosto que está determinado, que está fixo, que firma que dinheiro que pode comprar. Que nenhum dinheiro no mundo que pode comprar em detrimento com dignidade. Então, a mim, é só que não tem para falar, para não ficar saquedo, com verdade, para não ficar saquedo. Wampan, muito obrigada, sim. Obrigada, um beijinho, boas palavras, ouviram, pessoal? Estas coisas que vocês têm que tirar e tomar para vocês como exemplo. Vocês estão a entrar aqui todos câmara, vai entrar mais 2 ou 3, depois acabou, tá bem? Marinilson Eduardo Pereira. Marinilson já estava aqui há muito tempo. Marinilson, desculpa. Deixa eu ver aqui mais alguém. Pessoal, só vai entrar mais uma pessoa. O Dionísio ainda não jantou, também não. Ok, vão escrevendo aqui nos comentários.
Aqui. Marcelino, tudo bem? Marcelino? Marcelino adormeceu. Meu Deus. Marcelino adormeceu. Vamos ver aqui mais uma pessoa só. Pessoal, o resto de vocês não têm. Só há aqui um que tem câmara, que é este senhor. Magnata, tudo bem? Paloma, Tudo bem? tudo. Boa noite. O que é que eu quero, né? Nem é preciso eu repetir. Não percebi? Quero ver os teus olhos. Podes ligar a câmara, por favor? Sim, eu já liguei. Uau! Paloma, boa noite. Boa noite. Ministro, Igor. Você é direito, você é direito. É assim, ensina escrever a mensagem que hora basta e bom para não para mensagem política mais própria para aqueles que estão mais na Guiné que não saber como a escola no país está um bocadinho de carência de coisa né de educação. Okay? Minha pergunta é essa: suma que nós tudo povo guinense sabe como se eleição ia hoje ou ia amanhã PGC na ganhar tanto legislativa como uma presidencial. Que é que partido está a trabalhar para poder segurar vitória na bem em frente? Porque se uma não olhar, PSC está a ganhar, é que está acabar de governar. Está a governar alguns tempinhos, está a acabar de perder poder. Que é que acabou poder segurar? Porque a esperança de jovem está na PGC. Que é que vou poder segurar? O que é que você está a trabalhar? O que é que você está a trabalhar para poder garantir jovem de como? Aquela esperança que tem, esta vez, e na cedo, bom segurar poder para dar aquilo que não mestre. Ok, boa pergunta, boa pergunta. Repara, questões de segurar poder é um problema estruturante do Estado de Guiné-Bissau. É um problema só de PGC. Sabe de quê? Porque desde 94 houve várias eleições, houve cerca de 8 eleições legislativas. PGC ganha 7, PRS ganha um só, mas ninguém quer conseguir terminar esse mandato. Okay? Eleições de 94, o dia de ter a eleição 98 e cai 7 de junho. Tá? Depois não fica na transição. Eleição 99 e 2000. Depois legislatura interrompido na 2003, né? Golpe que derruba Kumbayala e o PRS. Tem a eleição de 2004, depois de 2005 o governo derrubado, depois teve eleições de 2005 e 2009 o presidente assassinado, ok? Depois teve a eleição de 2008, o PGC ganha, e 2012 teve golpe de Estado, ok? Então, mas tem tido um problema estruturante na própria natureza do Estado de Guiné-Bissau. É um problema de PGC, perda de poder. Bom, agora, vou perguntar. Uma ponta que garantia. Repara aqui, quem que está dissolvendo o Parlamento? O Presidente da República. Quem que está derrubando o governo? O Presidente da República. Certo. Ok. Mas gosto não vai eleições gerais para acudir um Presidente da República. Certeza que nós não podemos. Aí, como candidato que o PGC não vai apoiar nas eleições presidenciais e na sede alguém que não vai respeitar a Constituição de República. Então, se não for capaz, ou hora que não elege aquele candidato, então, a nós tudo guineense não podemos ter certeza de como não vai inaugurar um novo quadro para o país, onde que leis não é respeitado, onde que o governo can é derrubado de uma forma inconstitucional. Então, ou seja, que é quem pode falar, no momento, a nós tudo não tem que tragar essa manga, não trabalhar, para não poder eleger o próximo candidato que o PGC não apresenta nas eleições presidenciais. E aquilo é só que pode dar segurança de como não vai ter estabilidade política que tanto não deseja na Guiné-Bissau. Magnata, está esclarecido? Tá bom, obrigado. Obrigada, meu amor. Um beijinho, está bem? Bom, Dionísio. Bom, estamos ao fim. Olha, foi um prazer ter-te aqui. Eu adoro falar com pessoas inteligentes, adoro falar com pessoas intelectuais. Acho que o futuro da nossa África
passa sim também pela escolaridade, passa sim pela escola, para estas pessoas poderem perceber os seus direitos, poderem perceber sobre lei. Foi um prazer ter-te aqui, um discurso impecável, todo mundo entendeu, tanto os guineenses, tanto as outras pessoas entenderam. Quais são as suas últimas palavras aqui para o povo guineense? Olha, as minhas últimas palavras Fala em crioulo antes que me matem, fala em crioulo. Então, as minhas últimas palavras não é dirigir a jovens, né? A nós, não precisa, enquanto jovens, cá fica na posição de apoio. Pensa como a nós não tem que assumir protagonismo, né? Nesse processo de desenvolvimento do nosso país. Protagonismo, não tem que tomar protagonismo na política, nas diversas áreas, nas áreas sociais, nas áreas econômicas, né? Nas próprias redes sociais. É trabalho que está na Francisco Paloma de informar e educar de uma forma excelente, né? A gente pensa como a juventude não tem que sair de zona de conforto, não toma frente, né? Porque jovens têm força, jovens têm conhecimento, jovens têm criatividade. Agora, a nós, o sistema nunca está pronto para receber jovens. E tem que ser os jovens que têm que preparar para entrar no sistema. E esse convite que nós fazemos para os jovens, para preparar, para estudar, e estudo e que só na universidade. Mas para aprender com o nosso próprio povo, na própria história, para efetivamente não poder entrar no sistema e não transformar no sentido positivo. Pronto. Meu bem, muito obrigada por teres vindo aqui, confiado em nós para falares um pouco sobre ti, dares a conhecer um pouco da tua vida pessoal e das tuas aspirações políticas, ok? Um beijinho. Boa sorte. Vamos lá ver aqui como é que corre. Boa sorte aqui para o vosso... Vamos precisar da tua ajuda na campanha. Nas próximas eleições na Guiné, né? A tua presença na Guiné. E, olha, eu quando for eleito ministro das pescas, me convida para ir pescar lá. Eu quero ir pescar, me convida, vou lá pescar contigo, tá bem? O convite já está feito. Dionísio, muito obrigada. Um beijinho. Pessoal, e é isto. Esteve aqui o Dionísio connosco, ex-ministro das pescas da Guiné-Bissau, parlamentar, ok? Foi uma conversa super interessantíssima. Aprendemos um pouco mais sobre a história aqui do PSGC, das aspirações do PSGC. Volto a dizer, aqui todo mundo que tiver conhecimento, que sabe falar com outras pessoas, pode entrar aqui, dar a sua visão, independentemente do partido que escolhe ou que está a defender. Ok? Só é isso. Vou descansar. Obrigado ao Dionísio, obrigado à equipa do Dionísio. Um beijo grande, espero que tenha ajudado a esclarecer muitas pessoas. E também aquela questão dos 6 milhões ou bilhões que ele esclareceu, que vocês andavam a mentir. Ok? Próxima pessoa, Domingos. Olha, não sei se o Domingos algum dia vai querer vir aqui para falar com vocês, pessoal. Vocês já sabem como é que é o Domingos. O Domingos não tem tempo. Mesmo acham que ele também vem aqui, esqueçam, eles não têm tempo para vir aqui, pessoal. E é isso, pessoal, um beijinho para vocês, durmam bem, que Deus vos abençoe e até amanhã, ok?